Pois bem, cara. Olha só, Dutra. Nós estamos aqui em uma nova situação, em uma nova ocasião, no caso do Papo Talk, que é o quadro no qual nós criamos, em que se passa todo final de semana aqui no canal do Tris. Então, cara, como todo Papo Talk, a gente tenta trazer convidados, no mínimo, interessantes para conversarmos aqui entre nós três, ou quem sabe até mesmo em 4 pessoas. A gente sempre vai tentar trazer essa diferença, essa dinamicidade aqui pro Tris. Então, no mais, cara... Antes da gente apresentar aqui no convidado, quem fala com vocês é o Mago aqui do Lutris. E eu e o Duda, cara, vamos conversar com o VL Frey, ou o VL Frey, ou Victor Frey, como ele quiser que chame ele, mas ele disse que não tem preferência ou principalidade. Mas no caso, cara, aqui mais uma situação com um desenvolvedor de jogos, que no caso vamos comentar como também os jogos deles desenvolvidos para a Steam, alguns vindo até mesmo de Game Jams, e outros assuntos relacionados ao desenvolvimento de jogos, com ele em específico podendo abordar outros assuntos. Então, no mais, cara, já para iniciar, sem mais nem menos, vamos lá. VL Frey, ou VL Fry, cara, como já é de costume aqui no Papo Talk, em outros vídeos, em outras ocasiões, a gente gostaria, cara, de, claro, você se apresentar e comentar um pouco sobre a sua vida game dev, digamos assim, a sua parte game dev, como que você atua na área de desenvolvimento de jogos em si. Porém, no entanto, no mais, cara, seja muito bem-vindo e a gente agradece a sua participação. Opa, Mago, tudo bom? Tudo bom, Dutra? Eu que agradeço também o convite. Bom, eu sou desenvolvedor de jogos, né? Victor Lucas Frey. E o certo é Frey, mas tudo bem falar Frey, falar de um jeito que vocês acharem melhor, porque eu sei que é escrito de uma forma que não é muito natural da gente pensar assim, mas Victor Lucas Frey, sou desenvolvedor de jogos já há um tempo considerável, sou formado na área pela PUC Campinas e, bom, atualmente eu sou professor de programação e criação de games. Tenho esses 2 jogos que eu publiquei faz aproximadamente 2 semanas na Steam e já tenho vários jogos que eu publiquei por aí em Play Store, em Congregate, sites pela internet e por aí vai. Olha só, Dutra, como o VL Fry, o Victor Fry comentou aí, ele também atua semelhante ao Laerte, o convidado anterior, ou seja, ali na parte de estar atuando também como professor e também como desenvolvedor em si mesmo, a si próprio, digamos assim. Então, a gente vê que tem, como a gente já disse lá anteriormente no Papo com o Laerte, a gente vê que muitas pessoas que a gente conhece nesse ramo, muitas pessoas que atuam nessa área, elas ou ensinam alguém, ou já ensinaram alguém, ou atuam também como professores em alguma área. Como o Dutra, por exemplo. O Dutra, ele já teve que ensinar outras pessoas. E ele não é professor em si, mas ele já teve que atuar ensinando, mas não em si como professor, claro. Então a gente vê que nessa área do ramo do game dev, existe bastante pessoas que atuam nesse cenário. Isso é bem interessante, cara. Isso é bem interessante porque a gente vê mais novamente uma coincidência com outro convidado e possivelmente outros que podem vir, cara. E continuando sobre essa questão de game dev, a área game dev em si, que nem você comentou aí que você atua como professor e afins, cara, já para comentar um pouco sobre jogos, que como anteriormente você me passou o press kit, dá uma comentada aqui sobre os seus projetos para a Steam, porque, por exemplo, quando eu estava lendo lá sobre os seus jogos, eu notei que, se eu não me engano, os 2, eles vieram de Game Jams. Eles vieram de Game Jams, projetos que você fez para Game Jams. Só que ali em específico, foram só 2. Aí eu fiquei meio que curioso, uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer assim, cara, para sanar a curiosidade sobre você na parte de Game Dev, foi simplesmente sobre essa questão dos 2 games. Cara, ainda vou comentar sobre os 2 em específico, que aliás eu gostei do projeto, que ele é semelhante ao Resident Evil, que é um showdown pra mim também, mas porque essa questão, como também foi comentado com o Laerte, o que você vê, por exemplo, essa questão de Game Jams, e por que, por exemplo, você até então, atualmente, só realizou 2? Então, na verdade, eu já fiz vários jogos, e eu já participei de algumas Game Jams, não só dessa daí em específico, e no caso, os 2 jogos que eu fiz, um foi de Game Jam e o outro não foi de Game Jam, mas eu já explico essa história. Para conseguir contextualizar melhor, é o seguinte, há um bom tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava participando de uma equipe de desenvolvimento de jogos que vieram de colegas meus, que todos nós éramos da mesma faculdade.
E nós tínhamos esse sonho, assim, de ter uma empresa de jogos. Nós tínhamos mais ou menos os mesmos tipos de gostos ecléticos, gostamos de jogos diferentes, de vários tipos diferentes, e a gente estava se dando bem, inclusive fizemos nosso trabalho de conclusão do curso juntos. E toda essa sinergia que rolou enquanto a gente fazia o TCC, acabou gerando o que a gente chamou de Cyber Pandora, que era a nossa pequeno protótipo de empresa. A gente publicou vários testes, fez vários joguinhos, tudo em sites de internet, por aí vai. Participamos de algumas Game Jams e fomos desenvolvendo muita habilidade nesse processo, né? Porque não necessariamente após fazer a faculdade você sai completo. Então, e no caso a minha faculdade é diretamente relacionado, né? Porque é uma faculdade de criação de jogos, né? Tecnólogo em jogos digitais. E com essa experiência que a gente foi adquirindo pós-faculdade, a gente foi se tornando mais profissionais e querendo fazer algo mais sério. E a gente percebeu que o nome Cyber Pandora não era muito atrativo para a época, então fomos modificando, juntamos pessoas, o que éramos 4 pessoas acabou virando 3, porque teve gente que seguiu o seu caminho, depois virou outros 3 com outras pessoas também da faculdade, depois ficamos em 4 de novo e no fim formaram só 3 que sobraram. É uma coisa maluca porque foi entrando e saindo gente, que era todos nós conhecidos da faculdade, e no caso a gente tinha feito o TCC junto. Quando ficou só esses 3, de uma vez, isso já tinha passado mais ou menos 2 anos pós-faculdade, esses 3 finais, assim, que era eu, Felipe e Otávio, e a gente formou a nossa empresa mesmo, que era a Crazy Dino Game Studio. E nisso a gente estava com a meta de lançar um jogo por mês. Fazer jogos pequenos para celular, mas que fossem atrativos, divertidos e descompromissados, né? Que você pudesse jogar sem ter que ficar muito tempo dedicado naquele jogo. A gente lançou vários jogos mesmo, não conseguiu fazer um por mês, porque quando chegou determinados momentos, a gente participou de algumas Game Jams, que entra na sua pergunta. A gente participou de uma Game Jam do Congregate, inclusive o jogo ainda tá lá, que é o Nerd at the Beach, que é o Nerd na Praia, que o tema era atração e misturado com vídeo, era uma maluquice que misturava um monte de temas juntos, e a gente fez um jogo onde você tinha que fazer objetos serem atraídos e repelidos, puzzles dentro de uma arena plataforma. Mais pra frente a gente participou de outra Game Jam, que era uma Game Jam dentro de um grupo conhecido como Academia de Produção de Jogos, onde eu e o Felipe fazíamos parte, e nessa Game Jam a gente teve alguns problemas de equipe, porque a gente começou a fazer um jogo, uma das pessoas que estava na nossa equipe acabou fazendo uma coisa interna que nos atrapalhou bastante, para não falar muito o lado pessoal, e a gente teve que... Era uma Game Jam bem grande, porque era uma Game Jam com o objetivo de promover os alunos da Academia de Produção de Jogos para que eles desenvolvessem algo com um tempo limite, vivendo assim bem o deadline e a coisa de como é o mercado, né? E a gente tinha 3 meses para fazer um jogo. Acontece que na última semana a gente teve que reformular completamente o jogo, porque as artes e algumas coisas relacionadas a isso a gente não podia mais usar, já que era dessa outra pessoa que teve que sair. E a gente teve que fazer o que era um jogo de 3 meses em uma semana. E nessa época, a Crazy Dino ainda não tinha o nome Crazy Dino Game Studio, ela tinha outro nome. E aí a gente mudou o nome para Crazy Dino justamente porque o jogo que a gente fez era sobre dinossauro, era uma coisa maluca de fazer o jogo em uma semana, todos nós gostávamos de dinossauro e acabou rolando isso. Beleza. Foi seguindo, a gente ficou 2 anos com essa empresa, lançamos vários jogos, fizemos templates para vender, não só jogos completos, né, também templates para que desenvolvedores pudessem aprender com os projetos que a gente fez. E a gente acabou fechando, não por motivos de falência, não por motivos de briga, não por motivos de desavença, nada do tipo. Na verdade, foi por motivos bons. Acontece que cada um da equipe tiveram oportunidades diferentes. Eu estava trabalhando como professor já desde aquela época, já sou professor há 6 anos, e eu estava crescendo na área. O meu outro colega estava fazendo uma segunda faculdade, e o meu outro estava indo para o Canadá, tendo uma oportunidade de fazer uma faculdade de games por lá. E nessa situação ficava difícil, né? Seguir as nossas vidas pessoais ao mesmo tempo que fazia uma empresa funcionar. Então a gente decidiu acabar fechando essa empresa. E a gente acabou deixando um jogo
engavetado. Aquele jogo que deixou aquele gostinho de tínhamos que terminar isso aqui. A gente precisa... A gente estava prestes a fazer o nosso primeiro jogo na Steam. E aconteceu tudo isso. E foi tudo de repente, e tudo muito forte, e a gente acabou fechando, engavetando e não terminando aquele jogo. E esse último jogo, que não era um jogo mais de Game Jam, era um jogo que a gente estava 6 meses trabalhando nele. E como a gente estava bastante tempo trabalhando sempre em joguinhos pequenos, joguinhos de Game Jam, joguinhos de um mês, esse jogo era um jogo que virou nosso xodó. A gente queria mesmo fazê-lo funcionar, lançar ele. E ele era o Xeno Shooter, que hoje está na Steam. Então, como que isso chegou, né, na Steam? Como que isso chegou a ser publicado hoje? E aí, vou seguir a minha história aqui para vocês entenderem bem. Passaram-se mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né? Eu conheci um outro colega do trabalho que trabalhou como professor junto comigo, e a gente ficou muito próximo, participou de outras Game Jams também, percebeu a sinergia, viu que dava para fazer uns jogos legais, e no meio da pandemia a gente resolveu participar de mais uma, né? E essa Game Jam era Unexpected Jam do itch.io, que no caso o tema era justamente sobre ser algo inesperado. Nessa Jam a gente participou totalmente sem pretensão. A gente quis participar para criar algo, para desenvolver, para participar do desafio, sabe? Porque apesar de sermos professores e estarmos ganhando o nosso pão de cada dia como professor, né? Conseguindo seguir a vida, a gente tem paixão pelo que faz, a gente gosta de desenvolver. Então a gente gostou do desafio de fazer um jogo com tema ou inesperado, né? Algo inesperado. E assim começou. Ele que me convidou, né? Esse daí também se chama Felipe Maia. E ele me convidou, falou que estava tendo algumas ideias. Eu falei, cara, faz um tempo que eu tenho um roteiro na minha cabeça, com uma ideia de uma coisa meio Resident Evil, e poderia ser desse jeito, tal. Fui contando. E ele fisgou a ideia, gostou, e falou, vamos fazer. A nossa ideia era bem audaciosa, porque a Game Jam era de 15 dias, e eu acho que eu fiz todo o cenário, todos os modelos 3D, praticamente tudo que tem até hoje ainda no jogo, em 13 dias. E eu não modelava nada em 3D já fazia mais de um ano. Então eu meio que desenvolvi aquele tipo de modelagem low poly, daquela arte específica, na hora. Foi uma coisa meio que é o que dá pra fazer, vamos ver o que vai sair. Vamos nos inspirar nos jogos antigos e tentar fazer algo meio low poly. E acabou desenvolvendo uma arte meio que própria dentro dessa expectativa. E para nossa surpresa, quando a gente conseguiu terminar o jogo, esperamos sem muita expectativa, só tranquilos, e pensando, foi uma experiência legal, conseguimos completar um jogo, acho que talvez valha a pena a gente dar uma polida nele, né? Só pensando assim, no meio do trabalho eu abri a página da Unexpected Jam e descobri que a gente estava em 4º lugar, de mais de 200 publicações lá. E isso foi um choque, porque foi muito legal. A gente fez sem pretensão, só pensando em fazer algo legal. E em 4º lugar no tema, 2º lugar acho que 9º lugar na música, top 10 em praticamente todas as categorias, menos uma, que agora eu não lembro qual era, que a gente ficou em 20º alguma coisa, acho que 21º, não lembro. Mas ficamos praticamente todas as categorias top 10. E nisso a gente falou, nossa, esse jogo tem mais potencial do que a gente... Vamos lançar isso aqui, vamos fazer um negócio bonito. E nisso eu estava assistindo e estudando muitas coisas de marketing e de publicação na Steam. Então eu convenci o Felipe a publicar na Steam e eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha pensando, nossa, é aquele Steam, né? Se eu tivesse feito isso naquela época. E aí o outro Felipe que tá no Canadá, meio que no mesmo período, falou, cara, lembra daquele nosso jogo? Lembra daquele projeto? Nossa, foi mó legal, né? Já faz o quê? 2, 3 anos? Isso aí. Então, eu queria ter terminado ele só pra publicar. Será que dá pra publicar do jeito que tá? Abri o projeto. Não sei se foi bom, se foi ruim, mas eu acho que pela experiência, pelo aprendizado foi bom. A parte ruim é que eu me envolvi demais, eu diria. E quando eu fui ver, eu tava fazendo 2 jogos ao mesmo tempo. Eu tava fazendo o Deadly Cosmic e o Xeno Shooter. E isso foi uma loucura, porque
a gente já fala que é quase um milagre, né? Fazer um jogo, participar de todo o processo, consertar todos os bugs, desvendar o que você tem que fazer para chegar onde tem que chegar. Quando eu tava em 2 projetos, eu percebi a besteira, o barra besteira entre aspas, né? A loucura, eu acho que é a melhor palavra que eu tava fazendo. E então eu fiz sozinho todo o resto do Zino Shooter, toda a programação que faltava, todo o polimento, todas as artes, todas as músicas que faltavam, um modo extra, enfim. E eu atualmente estou trabalhando na tradução dele, porque ele por enquanto só está em inglês. Mas apesar de estar publicado, eu vou fazer um update para o pessoal BR, que é legal, eu gosto de valorizar isso. Mas eu fiz isso, toda essa finalização sozinho. Eu diria que ele estava perto do que é agora, nos 80%, e eu fiz todo 20% sozinho, mas isso deu trabalho, foram umas 2.000 linhas de código a mais ali, e várias artes. E nisso, então, chegou ao que chegou, que é o que a gente está hoje, com 2 jogos Steam, ambos pela Cupana Games, porém um deles feito com o nome da Crazy Dino, mas publicado pela Cupana, porque a Cupana Games é a que fez o Deadly Cosmic, que sou eu e o Felipe, e nós, como já tínhamos criado a nossa conta na Steam para poder publicar jogos, publicamos para e pela Crazy Dino o Zino Shooter, que agora também é da Cupana. E essa é a história, e é assim que surgiu os jogos da Game Jam, e é assim que surgiu os 2 jogos ao mesmo tempo publicados na Steam. Esses pontos, eles são muito interessantes, porque é uma coisa que eu e o Dutra já chegamos a comentar até sozinhos, em vídeos sozinhos, porque o que acontece é o seguinte, muitas das vezes, muitas pessoas pensam errado, até mesmo um tipo de preconceito em relação à parte game dev, de, por exemplo, opa, acordei aqui, ó, que belo dia de criar um God of War da vida, criar um Resident Evil 9 da vida, criar um novo GTA, por exemplo. Não, cara, não é desse jeito, por exemplo, aqui a gente tem um bom exemplo, com o VL Frey, Victor Frey. Ele, olha só, o que ele explicou da história do desenvolvimento dos 2 jogos que estão atualmente na Steam. Um vindo de Game Jam e o outro não, tendo um processo totalmente diferente de desenvolvimento. E isso mostra, cara, ele basicamente foi 10 minutos de explicação sobre o desenvolvimento de 2 jogos. E eu acho que não chegou nem perto de explicar realmente o desenvolvimento em si, na prática, porque isso foi só falando o processo que eles teriam que ter feito para poder colocar na prática. Ele não explicou, por exemplo, a sprite de personagens, a programação de personagens em si, modelos e qualquer outro tipo de mecânica que pode ter um jogo, por exemplo. Mas aqui em específico, cara, vocês podem perceber que o processo de desenvolvimento de um jogo é muito mais complicado, demorado e trabalhoso do que muitas pessoas podem pensar. Porque, por exemplo, se a gente pega lá no início do que o Victor falou, a gente percebe que, por exemplo, eles estavam numa equipe e pessoas foram saindo, pessoas foram entrando. Eu já tive experiência como essa, não só em questão de desenvolvimento de jogos, o Dutra também provavelmente já teve. E muitas pessoas, principalmente na parte de game dev, já tiveram. Porque o que acontece até então atualmente? Muitas pessoas, game dev, elas trabalham ou solo, ou em alguma equipe pequena, alguma equipe indie, independente, pequena, de pequeno porte, claro, e elas trabalham ali sozinhas. Geralmente, sei lá, tem 3 pessoas. Uma é focada em desenvolvimento, a outra é focada em artes, a outra, sei lá, é focada em edição, e por aí vai. Cada um tem o seu trabalhinho meio específico para fazer a equipe rodar. E às vezes pode ter, sei lá, alguma briga ou coisa do tipo, ou até mesmo nem isso. Uma pessoa queria entrar na parte de game dev, desistiu, saiu. Outra pessoa viu que não era pra ela, saiu. Uma pessoa viu que não estava entrando dinheiro, por exemplo, que é uma outra coisa que envolve do game dev, quis sair também, por exemplo. Então muitas coisas podem acontecer nesse meio período de tempo até o final, até o lançamento de um jogo, porque até o final do lançamento do jogo tem mais coisa ainda. Tem o marketing, tem a edição, tem a descrição, tem testes de capacidade de processamento para rodar o jogo, para colocar na página da Steam, por exemplo, tem a divulgação e tem um monte de coisa. Cara, se for querer mais profissionalismo ainda, tem que fazer um vídeo trailer, um vídeo teaser pra publicar pro jogo também, por exemplo, colocar até na própria página da Steam. Então tem muita coisa nesse meio tempo, tá? Até o início de uma equipe, por exemplo, como o Victor se citou, até o lançamento do jogo. E tá no meio disso, como foi no caso dele, ocorreu muita coisa, cara. Eles viram que eles tinham que terminar o projeto que tava inacabado, e, cara, é coisa que muitos desenvolvedores podem ver que há uma
semelhança com eles mesmos. Outros podem ter coisas totalmente diferentes, como foi o caso do Laerte, por exemplo, e outros devs. Isso é uma coisa muito interessante, cara. Isso é uma coisa muito bacana. Que, aliás, tem um outro ponto que o Victor citou que eu achei bem interessante, que ele disse que ele faz isso por amor, saca? Ele faz isso porque ele gosta de fazer isso, porque ele gosta de realizar isso. E isso não entra só na questão de game dev, isso entra para qualquer outro tipo de, sei lá, um outro tipo de profissão, um outro tipo de hobby, por exemplo, que você faz, passar o tempo, coisa relacionada a isso, e que faz isso por amor, porque quando você faz algo desse tipo por amor, cara, o resultado sai totalmente diferente, o resultado sai outro, você faz isso com mais orgulho, digamos assim. E no caso do Victor, isso se torna muito mais interessante ainda, porque o cara, ele é professor, então ele consegue passar, pelo menos, creio eu, que ele consegue passar parte desse amor e carinho que ele tem pelo que ele faz para os próprios alunos deles, como o Laerte citou anteriormente. Ele tenta passar uma mensagem para todo mundo, não só os alunos dele. Ele tenta passar uma mensagem meio que subliminar, digamos assim, sobre algum tema específico. Então vai variando de cada tipo, por isso que eu citei lá no início que essa questão de professores é muito interessante, cara. É muito bacana. Então, cara, depois eu posso complementar com mais coisas, cara. Mas, Dutra, o que você tem a dizer, cara? Mano, é uma coisa que eu fiquei surpreso, tipo, essa história, esse enredo, vamos dizer assim, é uma coisa de filme, é coisa que, se você for pensar, você... Caraca, mano, nossa, que história, porque é um negócio que muita gente fala, nossa, isso é coisa de empresa praticamente, história de empresa, geralmente empresa é grande que tem esses lances, né, de saiu, entrou, mas não, equipe pequena também pode acontecer isso. E é uma coisa, como você mesmo falou, é uma realidade que pessoas... Nossa, o jogo vou fazer um jogo aqui... Não é um negócio. Tem que passar por vários processos. Como tem gente que trabalha sozinho, fala assim, vou fazer um negócio em 5 minutos. Tem gente que consegue, tem gente que não. Geralmente 5 minutos tu faz um modelinho base para você ter uma ideia, você programa uma coisa mais básica, mas sempre vai crescer um pouquinho mais. Pode acontecer. E o Victor, como ele professor, se os alunos dele, caraca, professor, eu queria muito postar isso aqui e tal na Steam, postar na Play Store, ele já tem essa experiência, ele sabe como experimentar, ele sabe como passar, ele tem como ensinar, como explicar para os alunos dele a reação, como que funciona, se dá muito bom, se não dá, porque querer fazer um time é bom, professor, montar com não sei o que. Vai depender de cada um, primeiramente, né? Tem gente que não gosta de trabalhar em grupo, tem gente que gosta. Isso sempre vai variar. Tem gente que é muito bom trabalhando em grupo, tem gente que é melhor trabalhando sozinho. É sempre essa variedade de pessoas. Mas ele, por ter experiência e ser professor, ele pode muito bem ajudar os alunos dele e passando essa experiência para os próprios alunos dele. Então, meio que... é uma coisa que, mesmo que a pessoa fale assim, nossa, foi feito caraca, foi feito muito rápido, não sei o que. Assim, claro, o cara ele não teve muito suporte, vamos dizer assim, em dinheiro, vamos falar assim, né? O pessoal não tem uma empresa grande patrocinando para fazer o negócio. Então, claro, vai sair algo mais simples. Porém, pode ser uma coisa simples, geralmente é o que mais cativa as pessoas. Eu mesmo, eu não gosto de jogar jogo muito... Não. Eu jogo um joguinho mais simples. Porque eu sou um cara que, tipo o Laerte falou, que ele era das antigas e tal. Eu também sou muito mais das antigas, mesmo sendo jovem, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que eu realmente valorizo bastante, claro. Ele falou a parte de colocar em português o jogo dele por causa... Ele provavelmente deve ter colocado para acertar um pouco mais na gringa, né? Porque geralmente as coisas da itch.io, geralmente você encontra pouca coisa em português, a maioria das vezes é tudo mais em inglês e nas outras línguas, né, em espanhol, russo, até acho. Mas é mais por causa da questão de ser uma coisa mais global, uma coisa para atingir mais pessoas. Mas trazer a tradução, claro, vai ser muito feliz. Atualmente quase nenhum jogo, se o cara não coloca português, ele perde um grande público, porque é o Brasil e até mesmo pessoal, um pedaço da Europa, né, que tem Portugal e outros países lá, e tem o povo lá da África também, que agora tem Angola, e não é qualquer outro país. Geralmente eles prezam mais pela própria língua do português em si do que usar o inglês ou o espanhol da vida. Não que muitos não usam, principalmente em Portugal. Portugal eles aprendem desde pequeno praticamente, então
meio que você aprende muito mais o inglês do que o próprio português. Mas, claro, sempre ter a língua em si, no seu aspecto e facilitar o teu entendimento, uma coisa que você tá no seu ver, é uma coisa interessante. Tanto que ele trazendo isso, claro, vai trazer muito mais público do que ele tem, vamos dizer assim, se ele não tiver um público muito grande, vai conseguir um pouco mais. E, como eu falei, os alunos dele e tal. E essa história, cara, se fosse escrito num filme, desenvolvido num filme, né, o enredo de um filme ou de um livro, certamente seria um negócio muito show, porque é praticamente história de empresa grande. Mas assim, o Dutra, justamente cara, o ponto que você comentou sobre a parte dos alunos e afins, tem um ponto muito bacana, cara, que eu tirei disso, que é o seguinte. Beleza, o Victor, ele falou que ele já tinha ali o processo de desenvolvimento, ele começou a desenvolver e tal. Aí a partir daí que ele começou a atuar como professor. Aí entra um ponto, cara. Digamos que um universo paralelo, um outro mundo, uma dimensão paralela, o Victor, ele não quisesse atuar como professor, por exemplo. Ele pode muito bem ter feito isso. Ele poderia muito bem ter feito isso na realidade. E ele continuou atuando como professor e como desenvolvedor, que foi o que iniciou tudo isso. Porque, novamente, essa questão de um belo dia para acordar e criar um jogo, não era desse jeito. O Victor teve ali o seu processo de início, o Laerte, o outro convidado, teve o seu processo de início. A Kellen Kill, por exemplo, teve um outro processo de início. A Kellen Kill, por exemplo, como a gente comentou no Papo Talk com ela teve essa visão, digamos assim, de querer desenvolver jogos quando o pai dela apresentou para ela um jogo, um videogame. Então ela desde criança já tinha essa visão. E tá aí até hoje. Então cada um tem uma visão diferenciada. Não é simplesmente você acordar e querer criar um jogo. Beleza, você pode acordar pensando isso. Só que você tem que pegar e estudar sobre isso também, por exemplo. Que aí entra um outro assunto. Ah, mas eu não sei programar. Cara, tem mercado para isso. Tem, por exemplo, engines como a Construct ou a GDevelop, ou outras engines que possibilitam você programar em blocos. Por exemplo, a Unity, ela tem lá um plugin que permite você programar em blocos. Então, cada engine tem ali um tipo de extensão de sistema para permitir e expandir o mercado para pessoas que realmente não sabem o mínimo de programação, mas que tem pelo menos a lógica. E isso é muito bacana, isso é muito interessante. E voltando à questão do Victor, por exemplo, ele poderia muito bem não ter iniciado a carreira ali de professor junto. Poderia muito bem ter continuado como game dev solo. Esse é um exemplo que eu tô falando que era uma opção dele. Era uma opção pra ele. E ele escolheu isso. Isso mostra, por exemplo, uma questão de caráter e personalidade também. Em conjunto a toda essa história que ele contou. Mas aí, sobre essa questão, antes de fazer uma perguntinha pro Victor, sobre essa questão que o Dutra comentou sobre idioma, línguas e afins, uma coisa que não existe também dentro dos jogos. Existe pra, acho que todo tipo de coisa, né, cara, que não seja o público somente nacional. Por exemplo, sites. Você vai desenvolver um site, independentemente dele ser .com.br, geralmente você vai querer colocar ele em multinacional, em várias línguas, principalmente, inicialmente, como ocorre, como é indicado, principalmente o português, inglês e espanhol, que são ali as três que alcançam mais público por serem línguas mais frequentadas, digamos assim, línguas que são mais estudadas em grande parte do mundo, que é coisa que é bem indicada na questão de marketing também. Então não é só questão de jogos, por exemplo. Vai para sites, vai para jogos também, vai para filmes também, vai para aplicativos e um monte de coisa. Então essa questão que o doutor comentou é bem interessante, que não se aplica somente a jogos. E claro, para jogos também é bem recomendado. E chega até mesmo entrar em um ponto de pegar mais pessoas, de alcançar um novo público, porque a gente vê frequentemente jogos indies em inglês, americanos, ou seja, lá outro tipo de nacionalidade, que eles não fazem geralmente para português, por exemplo. Eles não colocam o português nos jogos deles, ou espanhol nos jogos deles, porque eles não precisam necessariamente desse público. Porque lá, a questão de jogo do mercado, de desenvolvimento de jogos lá é gigantesco, é grande, então eles já têm o público que eles querem atingir ali num jogo indie, por exemplo, uma Game Jam ou colocar numa itch.io da vida, e eles já têm um público específico. Bom, eu entendo que localização dos jogos, filmes, qualquer coisa assim da cultura pop como um todo, é uma coisa muito importante, não só na questão de traduzir e dar acesso, né, nesse sentido, como também, às vezes, numa questão mais de trazer mesmo o sentimento total. Então, por exemplo, você vai fazer uma piada, né, que em inglês
por exemplo, tem uma piadinha no Deadly Cosmic, é bem bobinha, mas vou falar aqui, sim, que foi muito difícil de traduzir, e isso é difícil de trazer pro português, porque quando a gente fez na Game Jam, estava todo em inglês, né? Que tem um momento em que a Raquel, que é a protagonista, ela é surpreendida, e ela fala, what the... E só, né? Que é pra, como se fosse, corta, você não sabe se ela vai ou não falar uma palavra. E isso fica um pouco engraçado, né? Só que assim, se eu fosse trazer isso pro meu vô, por exemplo, e eu sei que pode parecer muito aleatório eu invocar meu vô nessa conversa, mas o meu vô ama Resident Evil. Tá? Minha família é gamer pra caramba, meu pai é todo da tecnologia, minha mãe é toda nerd de animes, e meu pai, ele é... Não, e meu vô e minha avó tem PlayStation, tem Xbox, tem essa Nintendo em casa, então... E o meu avô, inclusive, que me influenciou a jogar Resident Evil 1, eu jogava com ele quando era criança. Mas, e que tem tudo a ver com Deadly Cosmic, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, tem um momento em que se eu mostrasse aquilo pro meu avô, que é super fã desse tipo de game, ele ia ficar, ué, sabe? Ele não ia entender, ele não ia ter a reação de a reação que eu gostaria de causar quando eu criei aquela cena. Então, quando eu coloquei aquela cena em português, né? Porque o Deadly Cosmic tá traduzido, só o Xeno Shooter que não. Quando eu coloquei aquela cena em português, eu coloquei um pô e cortei. Isso causou até um outro tipo de sentido, embora causou o mesmo sentimento. Porque quando eles viram aquela cena, eu vejo achando engraçado, porque fica só um pô, né? Parece até que a Raquel é meio... tem um tipo de gíria, um tipo de jeito assim de falar, mas ao mesmo tempo, como ele tá cortado, você começa a presumir, ela ia falar um palavrão, então a piada cabe, né? Então não necessariamente traduzir, mas localizar para o nosso idioma é uma coisa que tem muito significado nesse sentido. Além disso, eu também vejo que tem outras situações, né? Por exemplo, não só jogos, mas filmes também. Se a gente pegar o exemplo do The Last of Us 2, que foi considerado um dos jogos aí que teve mais acessibilidade, né? Que tem até cego jogando, tem um monte de coisa assim, tem um monte de tipo de acessibilidades no Options. Isso faz muita diferença, porque imagina, por exemplo, um cego ouvindo a dublagem de um jogo, né? Curtindo ali a história enquanto outra pessoa está jogando, ou então ele mesmo jogando, no caso, né? Que eu posso trazer como um bom exemplo, e o negócio está todo em inglês e ele não sabe inglês, né? Que experiência que ele vai ter? É uma experiência pela metade, né? Ou talvez até menos do que isso. Então, eu entendo que a localização é uma coisa muito importante. E eu vou ser bem sincero, na verdade, nem é meu local que fala nisso tudo, porque eu tenho uma situação privilegiada de entender boa parte do inglês. Eu tive uma educação privilegiada nesse sentido, então eu entendo bem. E eu também não tenho nenhuma deficiência física nesse sentido, mas eu vejo como uma coisa importante. Até fica aí uma coisa, acho que um dia seria interessante vocês trazerem aí esse tipo de entrevista aqui pro canal, né? Falar um pouco sobre essas acessibilidades, que eu acho que é um assunto muito importante para a indústria como um todo. Cara, eu concordo com ele. É que nem ele falou da questão do pó e do ar. Realmente, tem essa por causa... Principalmente na dublagem. Isso, eu tô pegando o que o Wendel falou, né? O Wendel Bezerra, o dublador do Goku, Bob Esponja, quem vocês aí lembrar mais. Mas ele tava falando, uma questão da dublagem não é nem você querer colocar traduzir o que tá escrito. Porque se tu for traduzir só o que tá escrito, você não pode passar aquela emoção. Você pegar uma cena onde a menina vai lá, fala uma coisinha simples, tipo, oi, tudo bom? Mas com aquela vozinha triste, ou uma coisa mais espontânea, tipo, soltar um palavrão da vida, que nem no caso do filme, do jogo aí do Victor, é um negócio que fica complicado, porque se você for colocar o palavrão que ele for falar, e dependendo do sentido, porque o ata fica estranho quando você fala aqui no Brasil, porque você falando aqui no caso é de um sentido. Lá, qualquer coisa praticamente se encontra. Praticamente seria um cara usa o ata pra tudo, praticamente. Enquanto aqui no Brasil a gente tem várias situações que a gente ou manda o cara se lascar, só que ou usa o ata mesmo, ou simplesmente vai pra... Porque os caras
aqui no Brasil tem essa. É questão mesmo, localização, cultura, sempre vai ter esse negócio. Principalmente se você for dublar alguma coisa, traduzir alguma coisa, você tem que saber essa questão da cultura, entender um pouco mais por causa desses significados que, mesmo que você queira trazer a tradução de uma certa cena, passar uma certa mensagem naquela cena, você tem que realmente passar aquela parte do caraca, o que eu vou traduzir aqui? O que eu tenho que pôr aqui? Porque, por exemplo, se você dá um susto, você pode colocar muita coisa. Porque fica complicado. E é um negócio que se tu querer passar o pé da letra, você não consegue. Tem um outro assunto que vocês mencionaram, que foi sobre como que os desenvolvedores, né, que falaram anteriormente, chegaram onde chegaram, né, e como eles foram influenciados sobre isso. Eu achei curioso, né, porque vocês mencionaram que teve gente aí que foi por conta de seguir na área de professor, teve gente que foi seguindo por conta de quando era criança, mas no meu caso, isso foi uma mistura, tá? Isso não foi bem... eu não decidi ser desenvolvedor pela faculdade, tá? Eu decidi por causa de uma palestra que eu vi há muito tempo, quando eu estava no meu primeiro do ensino médio, que era sobre faculdade. Porque quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente tinha mania de criar jogos da nossa cabeça. Então a gente pegava carta de Yu-Gi-Oh!, assistia desenho de Yu-Gi-Oh!, desenhava as cartas e inventava o nosso jogo. A gente pegava a carta de Pokémon, que a gente tinha bastante, gostava muito, e inventava um RPG, colocava todos os Pokémons de água no lugar para falar que era o lago, tudo virado de ponta cabeça. E quando chegava lá, brincava com uma cartinha, né? Olha, chega aqui, surgiu esse Pokémon. Tipo, imaginava, né? Como se fosse uma história ali ocorrendo. E mais pra frente, isso foi evoluindo de porque quando eu tava na minha adolescência, eu cheguei a editar Guitar Hero, de fuçar na internet, porque eu adoro Guitar Hero até hoje. Aí eu fuçava na internet, consegui criar as minhas versões e gravava num DVD. Depois eu cheguei a fazer Pokémons que eu inventei em pixel art, tudo no Paint, e editava também. Aí eu descobri um negócio lá que editava o jogo. Eu tava querendo criar o Water Blue, a minha versão, porque eu gostava do Squirtle, era o meu Pokémon inicial. Depois, mais pra frente, eu descobri o RPG Maker, aí eu fiz um jogo do Naruto, que era toda a história de origem, ainda nem tinha, na época, nem tinha falado ainda, ou a gente não sabia, não sei, que quem era pai do Naruto, nossa, era tudo, tipo, muito obscuro ainda. Depois eu joguei Age of Mythology, tinha um modo de edição no Age of Mythology, que também me fez gostar muito de fazer isso. E aí eu conheci a palestra. Só que o engraçado é que nessa época eu nem sabia que existia uma pessoa que trabalhava fazendo jogos. Passado na minha cabeça a ideia de ganhar dinheiro, de ser uma profissão. E aí, por conta disso, sempre que me perguntavam o que eu queria ser, quando crescer, né, quando fosse fazer faculdade, etc., eu falava que eu queria ser cientista. Porque um cientista, o que é um cientista, né? É muito genérico. Ele pode ser um... Na verdade, eu queria ser um cientista no sentido de renascimento, né? Igual o Da Vinci. O cara, ele é pintor, mas ele estuda a natureza e descobre como funcionam as coisas, e é tudo misturado, né? Eu queria ser isso. Eu falava que eu queria estudar animal, queria estudar química, queria estudar física, queria estudar engenharia, queria estudar matemática, porque eu era muito eclético. E quando eu vi a faculdade de jogos, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, eu quero criar jogos porque eu gosto de fazer jogos, porque eu gosto de jogar, quer dizer, o meu caso foi porque eu gosto de muitas áreas. Então, eu quis fazer jogos, eu segui essa área, porque eu percebi na palestra que eu assisti que um desenvolvedor de jogos precisa entender de desenho, de programação, de roteiro, de tudo, né, misturado. Aí, modelagem 3D, de música. E eu tenho essas habilidades mistas. Eu não sou, tipo, o melhor programador do mundo, artista. Na verdade, eu estive cercado na faculdade de incríveis habilidades que eu sempre me faziam ficar com a impressão de que eu não era tão bom. Mas uma habilidade minha é ser híbrido. Eu sou bastante híbrido nos meus conhecimentos. E é isso que me atraiu. É isso que me fez querer ser um desenvolvedor de jogos inicialmente. Hoje,
eu tenho o sonho, né, de um dia ser uma pessoa que fez um jogo que alguma criança, um adulto, com seu jogo, isso me encantou. E depois que eu me tornei professor, foi uma experiência fantástica. Eu amo ser professor. Eu adoro os meus alunos, tenho muito orgulho de tudo que eles desenvolvem. Mas o motivo de eu ter virado professor e o motivo de eu ter virado desenvolvedor e todas essas coisas, na verdade, foi diferente do que eu costumo ver. Porque, na verdade, apesar de gostar de jogos e apesar de influência, eu não escolhi porque eu gosto de jogos. Porque até aí eu gosto de música, eu sei dançar, eu gosto de dançar. Eu gosto de instrumento, eu gosto de desenhar, mas não é isso que me fez querer ser desenvolvedor. O que me fez querer ser desenvolvedor foi justamente essa coisa de um game designer, né? Alguém que faz o jogo como um todo, ainda mais no mercado indie, tem que saber um pouco de tudo. Eu ia te fazer essa pergunta agora, aí você já respondeu, então meio que eu não precisei fazer. Mas isso sim é uma coisa interessante, ser um híbrido da vida. Tem, claro, tem bastante gente aqui, praticamente é híbrida, geralmente pessoal que trabalha sozinho, porque precisa saber sempre um pouco de cada coisa. Eu geralmente trabalho sozinho, em um assim, aspecto, então fica naquela. Eu tenho que saber fazer música, eu tenho que saber fazer negócio. Eu falo que eu sou músico, mas eu não sei compor música. Eu sou aquele músico que toca, mas compor música é complicado. Mas eu achei isso interessante, Victor, porque foi um negócio que foi uma coisa bem diferente do que eu geralmente. E como eu disse, quase todo desenvolvedor de jogo sempre passa por RPG Maker. Cara, é um marco. RPG Maker, gente, se vocês quiserem aprender a fazer jogo, aprende com RPG Maker. Pelo menos com lógica de programação. Ou se você quiser fazer lógica de programação, aprende com qualquer engine de bloco. Porque, cara, é um negócio que ensina realmente lógica de programação. É programação em bloco. Eu não sei se tu concorda comigo. Isso é uma coisa curiosa. Eu quando ensino programação para os meus... Porque aí você tem menos... trabalho de se importar com sintaxe e tem que se importar mais com lógica, que é o mais importante. Porque sintaxe você aprende... Depois que você entende a lógica de programação e os conceitos, sintaxe você aprende em 15 minutos. Você vai, olha um tutorial e você entende como funciona aquela sintaxe como um todo. Você lê uma documentação e você entende aquela forma de escrever aquele código. Mas lógica é uma coisa que tem que ser desenvolvida para chegar onde a gente almeja normalmente. E eu concordo sim, começar com bloco é a melhor didática. Só uma coisa que eu acho que as pessoas confundem, tá? É que quando fala de Construct, quando fala de Unreal com aqueles fluxogramas e tudo mais, eu mexo com todas essas engines, tá? Inclusive o Xeno Shooter foi feito no Construct e o Deadly Cosmic foi feito no Unity. Foram duas... Isso é mais uma coisa que foi maluco, porque eu tava fazendo, naquela história que eu contei, porque eu tava fazendo 2 jogos com temas completamente diferentes, um voltado para horror, um voltado para ação, um pixel art, um 3D, um plataforma, um de estilo Resident Evil antigo, e com engines diferentes. Mas isso depois a gente pode conversar mais. Mas o ponto é que eu só consegui fazer o jogo que eu fiz no Construct, né, o Xeno Shooter, com o nível de detalhamento que eu fiz e com o nível de programação que a gente alcançou, pelo nível de conhecimento de programação fora do Construct. Porque se você olhar o meu código ali, na verdade não é só meu, né? Na verdade é errado dizer que foi meu código, é meu e do Otávio, que fez junto comigo na primeira etapa, lá nos primeiros 6 meses, na época da Crazy Dino. Ele está completamente organizado. Código complexo e organizado. Cheio de comentários, cheio de ordens específicas do porquê a coisa funciona, e ela não é um código de programação simples, em que uma pessoa que não sabe programar vai entender. Porque no Construct também, quando você entra nas funções um pouco mais a fundo, existem funções dentro das funções funções internas, né? Que você usa parâmetros, você usa parênteses, você usa aspas, igual como se fosse uma string, um texto, né? Informação textual. E se você não souber programar em texto, você não vai conseguir fazer isso. Se você não tiver uma experiência de programação em texto, você não vai conseguir fazer os comentários de forma... Se você não tiver uma noção da programação orientada a objeto, que é uma coisa que todas essas engines têm. Na hora que eu fui assumir, eu segui essa linha, e o código que estava de 2.000 eventos passou para mais de 4.000, manteve ali toda uma estrutura organizada que qualquer programador consegue entender, mas qualquer um não, entende?
Essa tem uma diferença aí sutil, mas tem uma diferença. Então, realmente, essas engines aí facilitam muito a vida. Inicialmente em bloco, é uma porta de entrada maravilhosa que eu indico para todos. Tanto que tem até uma outra história engraçada. Quando eu entrei na faculdade, quando eu aprendi a programar, eu pensei, eu não vou programação, não quero fazer isso. Porque eu vou pagar alguém para fazer isso, eu vou ser artista. O que é muito engraçado, porque hoje eu sou professor de programação e eu adoro programar. Mas é justamente por causa dessas programações em blocos. Mas a gente não pode descartar o conhecimento mais aprofundado, porque depois que você entende a programação em texto, você volta nas de blocos e você fica muito, muito melhor. Eu sei desse aspecto de bloco e programação em texto, né? Porque o Construct, eu mexo com Construct também. Então, se tu me dá o seu código, é capaz de eu entender porque eu gosto de mexer com função. Um trem que eu gosto de mexer é muito com função. Atualmente eu não tô usando bastante, né? Porque eu tô fazendo coisa pequena, então meio que eu não tô precisando usar. Função é um negócio que facilita muito o código, limpa muito o código em questão, deixa ter bastante organizado, principalmente com os parâmetros que existem. Mas uma coisa que eu achei interessante foi que você comentou, foi da parte de texto. O Construct foi baseado praticamente em HTML, CSS e JavaScript. Praticamente você abre lá os plugins, os negócios, é tudo praticamente isso. Tanto que eu já traduzi plugin, eu já até desenvolvi um simplesinho só para passar tempo mesmo. Era um negócio bem simples. Meio que para só falar assim, legal, fiz alguma coisa diferente. Porque eu tava testando o JavaScript no Construct e a execução do JavaScript no Construct 2 e no 3 também. Porque no 3 eu não mexi muito o JavaScript, mas você pode mexer no 3, você pode usar o JavaScript puro. Você pode fazer o jogo totalmente em JavaScript e só mandar o Canvas usar como se fosse um Canvas lá o layout. Isso é muito fácil para quem não sabe designer de fazer por blocos, tem que digitar assim, não. Você pode usar o layout para fazer os negócios, mas programar praticamente com JavaScript. É tipo se você estivesse usando um P5, no caso o P5 com JavaScript. E não praticamente só em puro código, mas sim usando só a orientação ao objeto. É um negócio que eu acho legal, porque ele dá uma maior oportunidade para quem tanto sabe programar quanto para quem não sabe, porque dá esse aumento. E você usando o JavaScript, claro, você vai poder ter mais opções em si para fazer o desenvolvimento. E, claro, é aquela, se tu querer usar conta limitada, tu consegue fazer no puro JavaScript. É um negócio que eu acho da hora. Claro, por ter limitações, você não pode usar tudo. Principalmente se você for fazer o famoso camadinhas, as layers, né? Porque você vai usar as layers, aí você quer usar 3 layers, você não pode, porque você só pode ter usado 2, na versão limitada e tal. É muito legal. Recomendo, assim, para quem quiser aprender mesmo, ou a GDevelop também, porque eu já mexi com a GDevelop também, o Unity eu já mexi também, então eu já mexi com o Unreal também, só que o Unreal no meu notebook, ele roda, mas chora, tanto que eu nem mexo tanto na Unreal por causa disso. E 3D eu descarto porque eu não sei mexer com 3D. Mas um negócio legal, Victor, que mesmo sendo um projeto que você falou, é um negócio simples para quem sabe e complicado, é simples para qualquer pessoa, mas também não é para qualquer pessoa. Porque, como tu falou, é um negócio que exige você saber, pelo menos, um construct, você saber mexer de cabo a rabo. Porque código a texto mesmo que você falou que precisa saber e tal, é um negócio que se você já sabe o construct de cabo a rabo, tu já mexeu com JavaScript puro. Porque tem coisa, principalmente no browser, no plugin do browser, que você tem que usar realmente algo puro. Principalmente se você quiser fazer alguma execução de de um time slap. Claro, existe até plugin para isso, existe, mas não é muito bom. Eu conheço fiz o teste, tentei mexer lá e tal, e não deu muito certo. Com JavaScript puro, tu consegue fazer, porque é uma coisa mais fácil, digamos assim, mais gostosinha de se mexer ainda mais. Você consegue ter o conceito de, caraca, eu consigo fazer isso, então eu não preciso necessariamente disso, mas eu posso fazer com isso para ter um desenvolvimento melhor em questão gráfico e, claro, você não tem que se preocupar
em ter que desenvolver praticamente o código todo na mão, mas usar os blocos. Chegou numa parte que você precisa usar JavaScript puro, você pede para chamar um JavaScript, você cria um script lá rapidinho. Dá para fazer de várias formas, principalmente se você for um desenvolvedor. Então meio que, não gostei de fazer isso, quero fazer com isso, dá para fazer. E o construct, mesmo que ele seja limitado, digamos assim, dependendo do que você quer fazer, o limite que você mesmo cria esse limite, porque qualquer game, se você for uma game engine, né? Se você for qualquer coisa que você for criar, o limite quem cria é o próprio desenvolvedor, porque você fala, quero fazer um negócio 3D. Dá pra fazer? Tá, só que aí você tem que fazer a estrutura toda no 3D no JavaScript puro, principalmente do Construct 3. Não que ele já não esteja dando plugin pra isso. Mas é um negócio complicado se você saber fazer os negócios, como tu falou. Um negócio de lógica. Agora vamos para falar o negócio da lógica. Tu sabendo lógica, tu pula de qualquer... Você pula de linguagem em linguagem, tu aprende. Porque a lógica sempre vai ser a mesma. Pra dar uma complementada a mais, beleza, vocês comentaram aí sobre as game engines e afins, que é um ponto muito interessante, mas vamos ao ponto-chave, o VLFry e o Victor. Cara, sobre os seus 2 jogos que já estão na Steam, cara, que você disse anteriormente que queria dar uma comentada sobre eles, mas que você falou que ia deixar pra depois, que ia chegar lá. Então vamos chegar nesse ponto, cara. Chegamos nesse ponto. Sobre esses 2 jogos que estão na Steam, cara, iniciando pelos Xeno Shooter, aquele que tem uma pegada meio pixel art e afins. Cara, o que você teria a dizer sobre o desenvolvimento desse projeto, cara? Porque quando eu estava lendo lá o press kit que você havia me enviado, e quando eu estava vendo também alguma descrição a mais sobre o jogo, eu achei ele bem interessante, cara. Eu achei ele muito bacana, até mesmo pela essa questão de sci-fi. E, por exemplo, você teve inspirações para criar esse projeto ou coisas relacionadas a ele? Depois a gente comenta mais sobre o Deadly Cosmic também. Certo. O que acontece é que o Xeno Shooter, ele foi um projeto, quando a gente estava na Crazy Dino, foi o nosso primeiro projeto que a gente quis realmente mirar na Steam. Um projeto feito completamente por computador, com um público mais gamer, assim, que curte mesmo jogar menos casual, né? Todos os jogos anteriores eram muito casuais. E o Xeno Shooter, a ideia do mundo dele veio de um jogo que foi de uma Game Jam. A gente ganhou, inclusive, que foi a segunda Game Jam da Academia de Produção de Jogos que a gente participou. Nessa Game Jam a gente fez um clicker que era bem parecido com aquele Heroes, eu não lembro agora, Titans, não sei, era um clicker de celular que você ficava clicando e o heróizinho ia atacando com a espada dele em criaturas míticas, né? A gente fez uma mesma pegada, só que totalmente sci-fi e cheio de referências nerds, assim. Então você era um tipo de mago, guerreiro, mercenário sci-fi que tinha que derrotar as criaturas chama Heroes of Andromeda. E você ficava clicando e assim ia. E o diferencial do jogo tinha vários minigames internos que você conseguia fazer para poder melhorar suas habilidades, ou para melhorar as habilidades especiais que tinha na nave que você usava, que você ficava em cima, ou para melhorar ou comprar os companheiros ao redor que te ajudavam atacando. E a gente ficou em primeiro lugar. E por conta desse universo ter sido bem aceito, a gente pensou, vamos fazer um jogo em cima disso, em cima desse universo, só que agora é totalmente outra coisa voltada para Steam. A gente discutiu bastante e acabou decidindo que porque era um jogo que não tinha muitos exemplos na época que a gente gostasse tanto. Então a gente quis fazer alguma coisa nesse sentido. E pixel art também é uma coisa que a gente gosta bastante. Eu tava dominando, tava crescendo bem naquilo. Eu gosto muito de pixel art, eu gosto de fazer, sinto que eu tenho uma habilidade considerável. E na época eu tava descobrindo isso, né? Então eu falei, não, vamos fazer em pixel art, que eu tô gostando disso aqui, vamos seguir. E tanto que é engraçado que as últimas... Embora eu não tenha jogado Enter the Gungeon, eu não joguei esse jogo, mas falam super bem, né? Que eu também é um arena shooter, pelo que eu entendi, né? Eu não tenho certeza, eu posso estar falando desse.
e com Mega Man, que é uma plataforma shooter, assim, então, que é totalmente pixelado, aí dá pra entender a associação. Aí a gente fez esse jogo, seguiu, foi discutido muito, level design, testes, chamamos gente pra ir em casa pra jogar, e foi feito todo no Construct 2. Acho que na época nem existiu o Construct 3, porque isso foi lá pra 2018. 2018. Eu acho que foi 2018, finalzinho de 2018. E a gente foi... Tô tentando lembrar, tá? Por isso que eu tô... Porque faz bastante tempo, então foi uma coisa meio... Tô tentando resgatar a memória. Mas basicamente foi isso. Foi esse o motivo que levou a fazer jogo sci-fi, foi isso que levou a esse conceito todo de espaço, cadete espacial, indo para Andrômeda. Porque, na verdade, é como se esse mundo que ele está indo fosse o mesmo mundo do jogo anterior que tem as criaturas, né, do jogo Clicker. Só que dessa vez tem toda uma história por trás. Ele está indo lá para poder enfrentar os primordiais, que são criaturas hostis que estão em Andrômeda. Na história começa com você sendo um herói que está em sono criogênico, indo como uma esperança para encontrar um refúgio para a humanidade que está sem lar no presente momento da história. Então você vai derrotar criaturas alienígenas que são hostis para poder colonizar aquele lugar, né? Parando para pensar, até soa um pouquinho mal, mas é por isso que a gente quis colocar que as criaturas são hostis, porque a humanidade precisa de alguma coisa, algum lugar para ficar. Na gameplay, né, de você jogar um pouquinho a fase, conseguir um pouquinho do coletável, liberar novas armas, avançar, e assim o jogo acaba ficando um pouco mais dinâmico. Então as primeiras fases são um pouco mais difíceis, porque você tem que pegar o jeito da coisa, tem muito comando, né? Tem a mira, tem o rolamento, tem a movimentação como um todo, aí tem a arma principal, a arma secundária, tem os itens que você usa, então toma um tempo até você se habituar. Depois que você joga um pouco, morre um pouco e faz as primeiras missões, você acaba liberando dinheiro suficiente para liberar mais armas, e a coisa vai ficando mais dinâmica, né? Mas basicamente são mundos que você viaja e aí você vai derrotando chefões e liberando mais fases para derrotar mais chefões. É basicamente isso, e esse é o estilo do jogo, assim. O pessoal chegou a chamar carinhosamente, assim, as pessoas que jogaram de Dark Souls em pixels, porque no início é realmente difícil. Mas é divertido, é um desafio, assim, bem gostoso. Se você gosta de desafio e gosta de estilo plataforma shooter, é muito legal. É uma pergunta bem interessante, porque enquanto durante o processo tiveram outras inspirações mesmo. Isso na verdade começou muito antes. Como eu disse, o meu avô ele gosta de Resident Evil antigo, e quando a gente era criança, eu e meu irmão, a gente jogava e ficava traduzindo. Na época eu não sabia nada, então a gente pegava dicionário e na mão ia traduzindo lá, escrevendo, olhando os files, né, os arquivos do jogo, e tentando escrever palavra por palavra e descobrir o que estava falando para poder avançar no jogo. Às vezes pegava um tutorial em revista também. A gente chegou a realmente traduzir palavra por palavra, inclusive isso ajudou muito no meu desenvolvimento de inglês. O que acontece é que, como o meu primeiro jogo de PlayStation 1 foi o Resident Evil 1, eu tenho memórias muito nostálgicas do primeiro Resident Evil. Assim, é de tão criança, meu avô jogava comigo, isso quando eu era tão pequeno, que eu lembro de eu estar na caixa de areia, brincando com amigos e contando a história de Resident Evil, falando, eu vou ser o Tyrant, você vai ser o Hunter, e ela vai ser a Jill, sabe? Umas coisas desse jeito. É bem engraçado pensar nisso. Mas eu sou muito grato pela educação que eu tive, né? E isso, na verdade, prova que se você tiver a educação certa, jogo violento não tem nada a ver com influência de você sair atirando por aí ou atacando, batendo nas pessoas, tá? Fica aí só um comentário que eu quis falar. Mas, na verdade, a partir daí, a gente acabou virando o todo. Eu e meu avô zeramos vários Resident Evil juntos. Zeramos o 1, zeramos o 2, zeramos o 3, zeramos o Código Verônica, que também é em câmera fixa. Né? Eu, meu avô e meu irmão.
E mais pra frente, a gente se envolveu demais com a franquia do Resident Evil como um todo. Eu não critico o 4, eu adoro o 4. Inclusive o 4, puxando o que vocês tinham comentado anteriormente, ele revolucionou o estilo, tá? Porque não existia, ele foi o que trouxe esse estilo. Assim como o 1 trouxe o estilo de câmera fixa para o grande público, né? Não foi ele, foi o Alone in the Dark que trouxe primeiro, mas o 1 fez isso. O 4 depois meio que matou o estilo antigo e trouxe um novo. A Capcom se reinventou ali em cima da própria franquia e marcou a história dos games em cima disso. Mas eu gosto de Resident Evil como um todo, tenho as minhas críticas com alguns jogos, mas eu gosto. Mas depois lançou ainda o Resident Evil Zero, que o meu avô acho que não chegou a jogar, mas eu lembro que desde a época que ainda ia ser lançado 64, que também é câmera fixa, e também lançou o remake do 1, que também é câmera fixa. Então eu adoro esse estilo, é tipo muito influente na minha vida. Né? Isso por si só já explica o que me inspirou a fazer esse jogo. Mas quando eu entrei na faculdade, por cima da própria franquia. Então ela meio que matou um estilo para trazer outro. Mas aí veio o Resident Evil Zero, que também era câmera fixa, teve o Resident Evil 1 Remake, que também é câmera fixa. Então esse tipo de câmera, esse tipo de game, né, como um todo já explica de onde veio querer fazer o Deadly Cosmic nesse estilo. Mas tem mais coisa, porque quando eu estava na faculdade, um dos meus amigos também é muito fã de Resident Evil, em especial o Resident Evil 3 Nemesis, e ele e eu, a gente tava com um projeto, uma ideia assim meio ambiciosa demais para nossa maturidade na época, ambiciosa demais para nossa capacidade de desenvolvimento na época, e a gente acabou não fazendo. Que era fazer um jogo inspirado no Resident Evil 2 Beta, que é aquele que tem... esqueci o nome da moça que virou a Claire, mas no fim ela tinha outra roupa, uma roupa meio de motoqueira laranja, e que a delegacia na época daquela versão de jogo era uma delegacia mais moderna e menos no estilo clássico, como se fosse uma mansão. E a gente pegou, vamos pegar essa base de jogo e tentar criar um. Não fizemos, mas ficou aquela vontade. E aí depois disso, lá na época da Copa, acho que quando foi a Copa Mundial? Foi há 3, 4 anos atrás? Não lembro mais. Eu comecei a escrever. 2014, foi 2014, eu comecei a criar... Muito obrigado, Dutra. Eu comecei a criar um roteirinho. Não, pera, foi 2018, a última Copa foi 2018. Mas a que eu queria lembrar era 2014. Foi, porque eu ia fazer as contas. Cheguei perto. Acertei assim, querer falar errado. Isso, me mirou em uma, acertou na outra e acertou em cheio. Mas o que acontece é que na Copa de 2014, na verdade, eu comecei a escrever um roteiro de feliz. Vou fazer aqui uma historinha imaginando como que eu poderia fazer esse jogo. Hoje eu tenho mais maturidade, hoje eu sei como programa, hoje eu sei como faz modelo 3D, vou escrever aqui. Aí eu comecei a escrever uma história pequena para fazer um jogo, um curto, bem rapidinho mesmo. Tanto que os meus 2 jogos, tá? Tanto o Deadly Cosmic quanto o Xeno Shooter são jogos rápidos. A única coisa que gera um replay de game são os níveis, né? Depois você pode rejogar no hard, você libera o modo Deadly no Deadly Cosmic e assim vai. Mas o Xeno Shooter eu acho que dá 2 horas e meia mais ou menos de jogo, e o Deadly Cosmic, se você for jogar só uma vez, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Mas beleza. Aí nesse estilo, nessa pegada de fazer o roteiro, eu acabei começando a prototipar o jogo no Unreal. Aí eu fiz lá a personagem andando, atirando, mirando, zumbi, né, câmeras fixas, mas acabei não avançando porque a vida, algumas coisas foram acontecendo, e sozinho é muito difícil, eu acho meio complicado fazer tudo sozinho. Aí surgiu a oportunidade da Game Jam. Na Game Jam, eu já tinha esse roteiro pronto, falei pro Felipe, olha, tem isso. Ele topou, como ele tem algumas pegadas de unexpected, né, de inesperado, encaixou bonitinho no que a gente queria fazer, do que eu queria fazer do jogo, juntou o útil ao agradável e olha só, ficamos numa posição muito legal na Game Jam. E o Deadly Cosmic, né, para poder contextualizar, ele é um jogo em câmera fixa, 3D, inspirado em Resident Evil e Alone in the Dark um pouquinho, mas principalmente também em Dino Crisis, que são os 3 que eu joguei.
mais, né? O Dino Crisis, inclusive, eu acabei não falando, mas eu joguei mais velho. Eu joguei porque eu descobri que existia, muito mais velho. Eu falei, nossa, existe uma coisa que tem influência do mesmo criador de Resident Evil 1 e com o mesmo estilo e da mesma época, e eu nunca joguei, como assim? Aí eu fui lá e joguei. E isso influenciou também bastante. Mas aí o Deadly Cosmic, ele é a história de uma cientista chamada Raquel, que faz parte de uma companhia chamada Lighthouse Company, que é uma empresa de magnatas. Isso tudo no primeiro slide de cutscene vocês já conseguem ver, por isso não é spoiler, tá? É só uma introdução. É uma empresa de magnatas que investem em cientistas que amam o que fazem. E eles não têm propósito direto nenhum. Nenhum propósito direto. Então a empresa pode criar tudo. Eles colocam um monte de cientista que ama o que faz, e são normalmente os gênios dos gênios, em um laboratório com todos os recursos que eles precisam, porque dali vai sair alguma coisa. Basicamente, no contrato deles, se eles construírem alguma coisa, pode brincar à vontade, se você construir alguma coisa da empresa. Então, para os cientistas é bom, porque eles têm de tudo, e para a empresa é bom, porque dali surgem muitas coisas, desde materiais novos para a produção de máquinas, até medicamentos inovadores, né? Só que ela estava lá, num dia de boa, numa noite, na verdade, jogando na sala de jogos da empresa, só para descontrair, quando uma substância estranha é solta pelo tubo de ventilação. E ela percebe que ela não tá passando bem e ela tem que procurar uma máscara no local. E aí o jogo começa. E o interessante é que, como a gente estava fazendo esse jogo, já tinha vários meses de pandemia, a gente acabou colocando muitas referências. Então vale a pena vocês jogarem e encontrarem lá. Tem várias referências, não só da pandemia, mas muitas relacionadas, que nos influenciaram bastante. Então, respondendo a pergunta agora de uma forma mais direta e resumida, seria as minhas grandes influências: Alone in the Dark, Resident Evil 1, principalmente, o Dino Crisis e a nossa situação infeliz numa pandemia. Realmente, esse tipo de inspirações, minha nossa, eu diria diria nessa situação, cara, e profundo. Essa é a grande frase do Dutra. Só para completar, desculpa interromper, é que o Deadly Cosmic, ele acaba sendo mesmo mais profundo nesse sentido, porque ele foi feito muitos anos depois, né, do Xeno Shooter. O Xeno Shooter é um projeto engavetado que eu quis resgatar. Então acaba causando esse sentimento mesmo. Ele é um projeto que eu posso dizer que eu fiz com mais maturidade. Então eu só quero dizer aí, que vale a pena, comprem aí o Deadly Cosmic e o Xeno Shooter, porque os dois jogos estão baratíssimos, tá? O Deadly Cosmic tá 2 e pouquinho, o Xeno Shooter 2 e pouquinho também. Um é 2,29, outro 2,99. Então aproveita, porque é joguinho indie, né? Joguinho brasileiro, e eu sempre estou apoiando os jogos brasileiros, e eu acho que, obviamente, vou querer também que a galera apoie o meu, mas é aquela coisa, é um jogo barato para você se divertir com uma coisa um pouco diferente, acho que vale muito a pena. Então fica aí meu jabá, compra lá na Steam, procura Deadly Cosmic Xeno Shooter, vocês não vão se arrepender que o jogo é baratinho e legal. Isso até mesmo menos que uma coxinha, se eu não me engano. É que na época do lançamento, o pessoal que aproveitou pegou com desconto, né? O Deadly Cosmic tava com 20% de desconto. Sim. E o Xeno Shooter tava com 30%. Aí não dava nem R$4 os dois jogos juntos. Nossa, era uma beleza. Mas agora não dá nem R$5, então tá bom também. Não muda quase nada, só uns centavinhos ali a mais. Mesmo assim, se você deixar de comprar uma coxinha, já dá pra comprar os dois. Exatamente. Eu falei errado, não dá nem 5, mas dá 5 e pouquinho, na verdade. Pra fazer a conta mais exata. Enfim, cara, eu acho que vai ficando por isso mesmo, o Dutra e Victor. Deu pra dar uma conversada, deu pra ter um papo muito grandioso. Se eu não me engano, o Dutra pode me corrigir, mas se eu não me engano, esse seria o Papo Talk mais longo que a gente já realizou, cara. E não é que eu tô dizendo que é algo ruim, na verdade foi algo muito bom, deu pra saber muito mais sobre inspirações e afins sobre a parte de game dev com outro desenvolvedor. E, cara, deixa aqui agora uma deixa, o Victor já deu o jabá dele, mas cara, você teria alguma coisa final para poder dizer aqui para nós? Ou para quem esteja assistindo do outro lado? Bom, se vocês quiserem saber mais sobre os desenvolvimentos dos meus jogos, os próximos desenvolvimentos que estão por vir, procurem nas redes sociais Cupana Games,
Se vocês quiserem saber mais sobre o Deadly Cosmic, se vocês quiserem saber mais sobre o Xeno Shooter, procurem Crazy Dino Game Studio e procurem na Steam. Basicamente, a gente vai estar por lá. Essa é a nossa meta. A gente está lançando os jogos e já está preparando um terceiro jogo aí que vai ser totalmente outra pegada. Mas aí a gente fala isso numa próxima. Muito obrigado, Mago. Muito obrigado, Dutra, pela oportunidade aqui de estar falando com vocês, de bater esse papo gostoso. Falar sobre videogame é sempre bom. E principalmente quando é sobre o nosso jogo, né? Se a gente gosta de falar de jogo dos outros, gosta de falar dos jogos que a gente gosta. Quando fala do nosso, nossa, é uma satisfação muito boa de ter a oportunidade aqui de estar falando sobre esse trabalho, né, que a gente faz com amor. Com certeza, cara, com certeza. No mais, sem preocupações, como todos, vão estar todos os links na descrição e comentários, cara. E antes de dar uma finalizada total, Dutra, quais são suas deixas, cara, sobre toda essa 1 hora de duração sobre esse bate-papo? Mano, como toda papo talk que a gente faz, a gente agradece, né? Muito obrigado, Victor. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais uma outra oportunidade, chama nós. A gente sempre vai estar com as portas abertas. Se quiser, quando estiver pronto para lançar outro jogo, quiser deixar na véspera do lançamento, pode chamar a gente sempre vai estar com as portas abertas. E, claro, nós vamos adorar conversar sobre o próximo jogo. Espero que você tenha gostado. Como o Mago disse, vai estar tudo na descrição. E, galera, ajuda o cara, pô. Não custa nada, praticamente. A coxinha, deixa de comprar 2 coxinhas. Uma coxinha e uma coca-lata. Coca-lata tá 5 conto, pô. Ixi, tá caro. Meu jogo tá mais barato. Compra os meus 2 jogos, é melhor que comprar coxinha e coca. E ó, meu jogo vai estar ali pra sempre na sua conta. A coxinha e a coca vai embora rápido. Verdade, ainda tem essa questão de você poder jogar a hora que tu quer. É isso então, cara. Vai ficando por isso mesmo, todos os links na descrição. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima.